Você sabe o que é a autossabotagem? Autossabotagem é quando a pessoa cria obstáculos para poder conquistar os objetivos aos quais ela se propôs a alcançar na vida. Então, geralmente, esses obstáculos, eles são percebidos através de comportamentos repetitivos negativos. Todos nós temos comportamentos repetitivos. Alguns são inofensíveis, como, por exemplo, todos os dias a pessoa levanta pela manhã e arruma a cama. Ou ela simplesmente não a arruma. O fato de arrumar ou de não arrumar é um comportamento repetitivo inofensivo, porque não vai acarretar em nenhum mal, provavelmente, para ela, porque o que vai acontecer é que a cama vai ficar desarrumada, nada mais. Outro comportamento repetitivo que nós podemos ter são os positivos, que já são aqueles que fazem bem para nós ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Pegando esse mesmo exemplo de levantar pela manhã, depois que a gente levanta, um comportamento repetitivo pode ser o de ir escovar os dentes. Este é um comportamento repetitivo positivo, porque, afinal de contas, saúde bucal é muito importante. Um outro tipo de comportamento repetitivo que nós podemos ter são os negativos. Esses, sim, já são aqueles que trazem prejuízos e que podem estar relacionados com a autossabotagem. Como, por exemplo, deixar tudo para depois, nunca fazer as coisas que tem que fazer naquele momento, que pode ser feitas naquele momento, nunca terminar as atividades que começou, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Mas continuando aqui, quais seriam as causas, os motivos que levam as pessoas a terem este comportamento de autossabotagem? Podem ser diversos, mas vamos falar só alguns aqui. Um deles pode ser pelo fato que a pessoa aprendeu isso com os pais, com os cuidadores. Desde criança, desde cedo, ela aprendeu a entrar nesse círculo de autossabotagem. Como uma receita de bolo. A gente pega uma receita de bolo e segue ela para poder chegar ao produto final. E às vezes, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso círculo de crescimento, nós aprendemos isso também, certos padrões de comportamento, de como agir. Outro motivo, outra causa, pode ser o lar, o ambiente em que a pessoa cresceu ou passou parte da vida. Pode ter sido um ambiente muito repressor, muito opressor, onde não podia fazer nada, ou quando fazia alguma coisa era sempre criticado, desvalorizado, inferiorizado. Isso levou a pessoa a poder ter comportamentos de não conseguir levar adiante as suas atividades por medo, por receio de ser criticado, por receio de ser inferiorizado e por acabar tendo acreditado mesmo que ela não era capaz. Um outro motivo que nós podemos apresentar são os comportamentos automáticos. Nós temos muitos comportamentos automáticos, que está bem ligado com essa questão dos comportamentos repetitivos. Por exemplo, dirigir. Quem dirige sabe que não fica pensando, agora eu vou passar a marcha, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou... Não fica pensando sobre o que vai fazer. Já é um comportamento automático. Ela simplesmente entra no carro e vai aonde tem que ir. E dirige e vai pensando sobre outras coisas no caminho, vai conversando com a pessoa ao lado. Então, é um comportamento automático. A autossabotagem acaba se tornando também um comportamento automático. Nós fazemos isso contra nós mesmos e às vezes não nos damos conta, porque já caímos nessa automatização. Um outro motivo que nós podemos falar é a questão da pessoa associar o medo com o prazer. Como assim? Por exemplo, a pessoa tem muito desejo, muita vontade de realizar um feito na sua vida, de realizar uma viagem para o exterior. Nunca viajou para o exterior e ela guardou dinheiro, ela tem passaporte, tem visto, tem tudo certo, tem momento adequado para viajar. Mas acontece que, para colocar isso em prática, ela associa a dor com este prazer, com todas essas vantagens ao redor de realizar essa viagem. Nossa, mas e se eu ficar perdido naquele lugar? E se eu não souber me comunicar? E se eu
eu perder meu passaporte lá e ficar preso lá e me complicar naquele lugar? Então a pessoa acaba associando o prazer de realizar uma atividade com o medo, com a dor. Então fica naquele impasse e isso não tira a pessoa do lugar. Isso também é um motivo. Ela sempre fica naquela, como se fosse mesmo uma dúvida, né? Aquela insegurança de faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. E acaba que ela não fica estacionada e não sai do lugar. Como que nós podemos identificar se você está tendo comportamentos de autossabotagem? Primeiro, eu já falei algumas coisinhas no início, mas você pode ser aquele tipo de pessoa que sempre adia atividades. E isso eu não tô falando porque você não tem tempo ou porque aconteceu algum imprevisto na sua vida, não. É um comportamento repetitivo. Algo pelo qual você acaba sendo caracterizado mesmo. Já viu aquelas pessoas que a gente fala, nossa, ele vai adiar. Não pode contar com fulano, porque se ele marcou, ele não vai fazer, ele não vai cumprir o que ele fala. Pode estar relacionado com comportamento de autossabotagem, sim. Então, um ponto de identificação é esse, de deixar sempre as coisas para depois, sempre adiar. Né? Marca uma festa, marca que vai sair, marca que vai fazer um curso, marca que vai iniciar uma atividade. Vou deixar para depois. Ou quando é com ele mesmo, né? Eu vou começar a dieta. Não, vou deixar para depois. Não, vou começar a estudar. Não, agora não. Não é o momento, vou deixar para depois. Então é um comportamento repetitivo, que fica quase que ali naquela casa de sempre, né? Sempre é uma palavra muito forte, mas é quase sempre isso acontece. Além de adiar, pode ser uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas é uma pessoa super dinâmica, multitarefas. Não tem problema ser multitarefas, desde que você faça e realize as suas atividades bem, com qualidade. Se você consegue ter essa habilidade, isso é perfeito. Mas geralmente o autossabotador, ele faz muitas tarefas ao mesmo tempo e não faz bem feito ou não consegue fazer todas. Acaba sendo, de uma forma inconsciente, uma forma de ele se autossabotar. Mas eu tenho muitas atividades, faço várias coisas, tenho muitos afazeres, por isso que eu nunca tenho tempo para estudar, por isso que eu nunca consigo te visitar, por isso que eu nunca vou começar aquele curso, por isso que eu nunca consigo viajar, por isso que ele nunca consegue honrar os seus compromissos. Eu tô usando aqui a palavra nunca, sempre, de uma forma generalista, tá? Não são palavras adequadas, ideais, mas é só para ficar bem firmado mesmo, bem claro a forma como é essa autossabotagem. Então, geralmente, essa também pode ser uma característica da pessoa, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo usando isso como desculpa. Eu não posso porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Mas quando você vai analisar, não faz muito bem feito essas várias coisas. Um outro fator ele pode até fazer uma ou duas coisas, mas ele nunca termina. Sabe aquela pessoa que começa um curso de inglês, não termina. Às vezes chega até no final, mas não termina. Começa uma graduação, uma faculdade, não termina. Começa um curso online, não termina. Começa uma amizade, um relacionamento amoroso, não vai pra frente, não desenvolve. Por quê? Porque ela fica muito com esses mas, e se, pode ser, e aquela coisa que a gente falou, fica aquela balança entre o medo e o prazer que não se define qual lado que vai vencer. Então ela sempre coloca empecilhos, sempre coloca obstáculos para poder dar continuidade àquela situação que seria boa para ela. Provavelmente seria boa, né? Outra forma de identificar pode ser a pessoa que está sempre desmotivada. Mas pra mim tudo é diferente. Acaba naquela situação de vitimismo, né? Pra mim não vai dar certo, né? Todo mundo ao meu redor faz e dá certo, mas eu tenho certeza que se eu fizer, não vai acontecer comigo. Porque comigo é diferente. Eu não nasci com meu corpo virado para a lua, né? Tem um ditado aí parecido nessa situação.
Então tem pessoas que caem nesse vitimismo de achar que não é pra ele, que não pode ser pra ele, que nada vai dar certo pra ele, que ele não consegue, que ele não é capaz, que para todo o restante do mundo pode dar certo, mas pra ele tem certeza que ele nasceu com um carimbo na testa de que não adianta tentar, que ele não vai conseguir. Então é sempre importante a pessoa começar a se questionar. Qual que é a área da sua vida que você tem a impressão de que nunca vai dar certo? E de que de fato você vê que não dá certo. Então, assim, tem coisas que você fala, eu sou feliz na minha vida emocional, sou feliz na minha vida financeira, mas quando se fala sobre amizades, parece que não dá certo. Eu só pego gente falsa, só encontro amigo que me trai. Então, assim, o que você vê na sua vida que não dá certo? É um primeiro ponto para identificar. Pode ser que não dá certo, podem ser vários motivos, mas um deles pode ser que você está cometendo a autossabotagem, seja por medo, seja por sentimentos de impotência, seja por ter aprendido, pegando esse exemplo, que as pessoas não são confiáveis, que não existe amizade verdadeira, assim como tem pessoas com pensamentos generalizados de que não existe amor verdadeiro. Então, é preciso se questionar primeiro para identificar quais são os pontos da sua vida que necessitam de uma atenção melhor. Outra coisa que é bom você se questionar, que tipo de dores que você evita? Então, você evita o quê? Decepção? Você evita fracasso? Você evita sentir medo? Você evita sentir dor física? Que tipo de medo, que tipo de dor você evita? Porque às vezes nós evitamos alguns tipos de situações por medo das consequências que elas possam nos trazer. Então, qual tipo de dor você está evitando? É muito importante também estar atento a isso. O que fazer sobre isso? O que pode ser feito? Então, várias pessoas não dão continuidade, não conquistam as coisas por essa questão do medo, do medo de não conseguir e de pensar e de ficar ansioso com possibilidades negativas que ainda nem aconteceram e que provavelmente nem vão acontecer. Várias pessoas desejam muito passar em um concurso público, mas não estudam. Às vezes, elas ficam com sentimentos, com pensamentos do tipo, não adianta estudar, eu nunca vou passar. Eu conheço diversas pessoas que falaram que nunca nem estudaram, foi lá, fez a prova e passou. Nem se eu morrer de estudar, eu consigo passar. Outro tipo de exemplo é a pessoa que gosta muito do trabalho que ela tem, quer muito continuar naquele trabalho, mas sempre chega atrasado. É uma forma também de se auto-sabotar. Ela sempre está atrasada para aquele trabalho, sempre esquece das reuniões importantes. Ou, se a pessoa está desempregada e porque quer um trabalho, ela olha várias ofertas de trabalho e coloca obstáculo em todos. Não é pra mim, é muito longe, vou gastar muita gasolina, vou ter que pegar 4 ônibus para ir pro trabalho. Não paga bem, paga muito pouco, não é o suficiente para mim. E quando encontra um salário maior, vai exigir muito de mim, porque o salário é muito grande, eu não vou ter as habilidades necessárias para exigência, para poder merecer tamanho salário. Então, vários tipos nós temos de exemplos de autossabotagem. A questão da religião com a questão financeira também pode ser uma forma de autossabotagem. Muitas pessoas às vezes não lutam para crescer na vida, para ter um salário melhor, para poder conseguir pagar as suas contas, ter um pouco mais de paz, tranquilidade, por ficar naquele pensamento religioso de que Deus quis assim. Deus fez assim, então que a vontade de Deus seja respeitada. A vontade de Deus tem que ser respeitada, mas cada um tem que fazer a sua parte. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que não tiver que acontecer, não vai acontecer. O que não pode é ficar estagnado e sem saber o que é que vai, o que pode, o que deve, o que acontecerá ou não. Então, não ficar preso em um conformismo, em um pensamento sem saber o que pode e o que vai acontecer.
Tá, então voltando lá para o que fazer. É preciso valorizar cada conquista, mesmo as coisas pequenas do dia a dia. Conseguiu passar em um concurso, valoriza isso. Não fique dizendo que foi sorte, que foi acaso, que foi obra do destino, que Deus finalmente olhou, sorriu para você. Conquiste essa vitória. Conseguiu fazer uma receita nova em casa, preparar um prato especial? Conquiste. Pode ser algo simples, mas conquiste essa vitória. Nossa, finalmente acertei a mão, porque eu só erro a mão. Não se menospreze. Valorize cada conquista. Aprenda a identificar os seus pensamentos disfuncionais, os seus pensamentos negativos, ruins, aquilo que a gente falou antes, né? Começar a se questionar sobre o porquê que você está enxergando aquela situação daquela forma, o que te incomoda, quais são as dores que você está evitando. Então comece a se questionar. Reconheça os seus sentimentos, né? O que você sente quando você se auto-sabota, né? Se auto-sabota? Deu certo não, né? Quando você auto-sabota. Por aí. O que você sente? Você sente medo? Você sente tristeza? Você sente culpa? Depois, nossa, se eu tivesse feito, se eu pudesse voltar atrás, nossa, eu perdi tantas oportunidades. Como que você se sente? Quais são os sentimentos? Ou você se sente alegre? Eu acredito que ninguém vai se sentir feliz, regozijando, pulando de alegria por ter um comportamento de autossabotagem. Outra coisa que pode ser feita, arrisque-se, né? Mesmo que você não estiver motivado, mesmo que tudo ao redor demonstrar o contrário, parecer que, né, não, você não é capaz, não, acho que esse negócio não vai dar certo, não. Então, assim, tem evidências sólidas, concretas de que aquilo não vai dar certo, ou são apenas achismos, opiniões alheias, coisas infundadas, sem comprovação. Então, arrisque-se. Tenha coragem para conseguir aquilo que você quer fazer. Outra coisa, organize-se. É muito importante ter uma agenda, seja uma agenda para o dia, uma agenda semanal, mensal, anual, uma agenda de vida sobre as coisas que você quer fazer. Tudo bem se você não der conta de fazer tudo. O importante é você se organizar para tentar fazer as coisas até o final, sem autossabotagem. Se no final de tudo você achar que não consegue, que não dá conta de identificar os seus pensamentos, que não dá conta de fazer essa agenda, de organizar, procure a ajuda de um profissional. Na psicoterapia, nós temos diversas técnicas para ajudar a pessoa a identificar os seus pensamentos, a fazer uma reformulação da sua forma de pensar, uma reformulação cognitiva, técnicas que ajudam a pessoa a identificar as suas emoções. Então, procure um profissional caso você acredite que não consiga fazer isso sozinho. A ajuda sempre é bem-vinda. E que você possa crescer a cada dia sem cair na autossabotagem.